porque eu entrei numa página de cristãos, acho que é um jornal do Povo, alguma coisa assim, TV do Povo. Eu sei que era um pastor falando alguma coisa sobre o caso Henri Borel e acabando com a figura da Monique, zombando, né? Ah, ela recebeu um presente do Dia das Mães. Aí eu resolvi comentar algumas coisas, disse que as pessoas são misóginas, que as pessoas prontamente já criminalizam a mulher por ela ser mulher. Meu Deus, mas a enxurrada de comentários de crentes, isso aqui me assusta, são comentários de crentes, são comentários de igreja de Éfeso, são tão corretos que perderam a humanidade, ficaram tão corretos que ficaram só no osso. Aí eles xingam, perguntam se eu sou da família quando eu estou defendendo essa mulher, sentenciam, dizem que ela tem muitos problemas psíquicos, aí falam um monte de coisas, caçando coisas para terem razão. E eu só queria mesmo dar esse aviso, gente, cuidado, que a gente pode estar jogando uma mulher na fogueira da religião de novo. Nossas fogueiras não são feitas mais de madeiros, como na Idade Média, mas as nossas fogueiras são feitas com esse assassinato da boca, conforme aquilo que Jesus falou. Você chamar alguém de raca, você já é assassino. Quanto mais você chamar uma mulher de interesseira, de psicopata, de que não amava o filho dela, etc. E a gente está assim, cuidado, porque esse processo não pode ser visto fora do seu contexto. Mas a igreja de Éfeso não consegue entender, por isso eu não estou falando aqui para a igreja de Éfeso. Eu estou falando aqui para aqueles... A igreja de Éfeso, gente, quem quiser é só ler Apocalipse capítulo 2, que você vai ver lá as 7 feições da igreja. Né? E aí... a gente precisa entender as coisas no seu contexto e, antes de tudo, as coisas na sua estrutura. A humanidade decaiu. O homem passou a ser o motivo da desgraça do planeta. A religião fala que é a mulher, mas Deus falou para o homem: maldita é a terra por tua causa, Adão, barro. Maldita é a terra por tua causa. E quanto à mulher, Jesus falou para ela: puxa vida, Eva, de onde você se jogou? Você agora vai criar uma psicologia em você que você vai ficar sendo carcomida. O texto artístico vai até dizer assim: o teu desejo será para o teu marido, ele te governará, mas a tradução é: as feminilidades ficaram comidas, amaldiçoadas pelo patrimonialismo, pelo patriarcado, pelas estruturas que vão favorecer o homem, e a maldição vai ser tão grande que até as mulheres vão lutar para se manterem neste lugar maldito. E isso falando de uma terra maldita. Mas em Jesus as mulheres encontram a chance, porque Jesus não veio tirar a mulher da estrutura maldita, mas ele veio tirar a maldição delas. Ele quer falar com elas, ele quer colocá-las em posição de evidência. E aí o que as mulheres fazem quando ouvem a voz de Jesus? Não, a autoridade é meu marido, o pastor ensinou que não é assim, tem hierarquia, aquela coisa toda. Jesus, que hierarquia? Quem está falando com você sou eu, o seu Deus, o teu Criador. Não, Deus não desrespeita aquilo que Ele criou. Não, o que Ele criou Ele não vai desrespeitar. Mas o que nós inventamos com as nossas maldições, Deus está todo dia, o dia inteiro, tentando falar com mulheres, querendo que elas o ouçam. Mas Ele também não vai fazer disso uma ditadura. Ele te oferece. Ele te oferece a chance de libertação. Mas se você tem mais compromisso com a sua estrutura decaída do que em ser serva do Senhor, você vai morrer em meio a isso, não vai perder a salvação, mas vai ser engolida pela estrutura patrimonial, patriarcal, misógina e machista. É tão interessante essa estrutura que só de ouvir eu falando essas questões já tem gente que já deve ter saído desse vídeo. Né? Mas por que eu estou falando dessa questão? Porque tem até uma psiquiatra, a Ana Beatriz Barbosa, se eu não me engano, é uma psiquiatra até conhecida. Ela resolveu dizer, escreveu livros, deu entrevistas falando isso, de algumas profissões onde a gente vai encontrar uma presença de psicopatas. Aí ela elenca, por exemplo, a profissão da advocacia. Estou dizendo que os advogados são psicopatas? Não. Mas para certas circunstâncias específicas, o cara tem de ser psicopata, seja para entrar em determinados casos, seja para forjar determinadas situações. A gente viu isso no Vacef, advogado da família Bolsonaro, estava lá escondendo Queiroz, mas ele cria todo um argumento que é tão inteligente quanto criminoso.
né? Para falar de casos desconhecidos. Aquele caso lá do goleiro Bruno, aquele monte de advogado noiado, querendo aparecer. E aí a gente tem agora feições disso no caso Menino Borel. Porque no caso aí, olha, você tem uma família tradicional e poderosa, influente no Rio de Janeiro, família de milicianos, onde o pai, Coronel Jairo, e o filho, Dr. Jairinho, comandam milícias. Isso é documental, isso é processual, isso está nos autos. Aí o advogado olha para aquilo tudo e entra na situação para defender o Jairinho, o diminutivo de Jair, o Jairinho. Ele entra lá para defender essa figura, beleza? Só que um advogado que não tem veia psicopática vai entrar nisso para dizer: eu quero a verdade, e não para montar uma verdade. E é o que aconteceu no começo da história. O advogado entrou e quis construir um depoimento do casal. Estamos falando de uma cultura machista, patrimonialista, misógina, de uma família perigosíssima, de um menininho que cometeu um crime psicopático. E aí eles pegam o quê? Pegam a mãe e põem dentro disso. E os crentes bravos comigo na internet não conseguem entender isso. O que eles fazem? Eles saem catucando mau caratismo na mulher. Eu preciso de quê numa situação dessa? Eu preciso deixar essa mulher falar, porque é com ela falando que ela vai se defender, e é só a gente ir atrás das provas que ela está falando. Mas não, as pessoas ficam irritadas. Não, os dois cometeram crime, mas ela, os dois fizeram isso, mas ela, porque ela tinha que ser uma mãe perfeita, ela tinha que ter protegido o menino de qualquer jeito, embora tudo esteja muito claro que ela estava lutando para ser assim. Mas o que eu quero falar com você rapidamente neste dia, ou nessa tarde, é que já saiu uma notícia aí que os advogados do Jairinho falaram assim: olha, as coisas não são como foram publicadas. Aí, as mesmas redes sociais que estão ridicularizando sistematicamente a mãe, mesmo tendo provas de que ela não era essa mulher horrorosa, assassina, são as mesmas páginas. E agora? Será que ele vai enterrar de vez a Monique? O homem nem falou. Os advogados, né, suspeitos por estarem defendendo ferrenhamente esse tipo de... Quando eu falo assim, né, porque é uma bolha imensa na qual tem uma mulher envolvida. Eles nem falaram, já tem a credibilidade da população. Olha, será que o que o Jairinho vai falar vai destruir de vez a Monique? Gente, misericórdia, eu estou falando aqui com gente que se considera adoradora de Jesus. Vamos reparar nos nossos corações. Eu sei que mulheres cometem crimes porque mulheres são seres humanos, mas toda vez que você tem uma estrutura milenar misógina numa família decana na milícia, quase que eu falei línguas estranhas, decana que há décadas atua poderosamente na milícia, desde lá os tempos daquele bicheiro, né? Aí acontece um crime em relação a essa família. Por que a nossa tendência é ficar caçando crime na mulher? De repente ela é uma criminosa, mas por que a gente não pode deixá-la falar? Por que a gente fica tentando deixar homem falar? Ela está tentando falar, não, tomara que não vai falar, tomara que seja impedida. Aí os outros só insinuaram que talvez Jairinho vai resolver falar. Nossa, o que será que ele vai fazer? Será que vai ter uma reviravolta? Que reviravolta, gente? As coisas estão dadas. Como é que você sabe que estão dadas? Por tudo que eu já conheço no dia a dia. Eu já atendi inúmeros casos, por exemplo, é possível que um homem violento ou não violente as crianças, ou consiga deixar a mulher não perceber isso? É possível e acontece muito mais do que vocês imaginam. Enquanto está todo mundo aí chocado porque o menino acabou morrendo, por isso que o caso veio a público, eu sei de milhares de casos e aí de pessoas hoje adultas que vêm a gente, seja no consultório, seja no dia a dia, seja em outras funções sociais que a gente exerce, dizendo de coisas que aconteciam detalhadamente debaixo dos narizes de suas mães e a mãe não percebia. Em outra situação, o criminoso era perfeito demais, a mãe estava ali do lado, dormindo do lado, tudo acontecendo, e a mãe não percebia. Não é porque ela era uma mãe má e nem porque ela estava com ganância, né? Não percebiam porque o criminoso, igual o caso aí do Dr. Jairinho,
ele é muito perfeito, ele é um cara gentleman, ele é de família influente, ele é de pessoas que têm credibilidade, de pessoas que foram inocentadas em outros crimes, ainda que continuaram sendo criminosos, mas a mulher não tem como perceber isso assim de uma hora para outra, não. Né? Nossa, se eu fosse contar para vocês as inúmeras situações que eu já atendi, que as coisas são assim, que a própria pessoa fica assim, a perfeição do que esse cara fazia era tão perfeita que até eu fico me perguntando se não era coisa que eu inventei da minha cabeça. E o menino, por mais que ele tentasse dizer alguma coisa, você vai ver que várias pessoas, incluindo o pai dele, não conseguiam discernir se aquilo era algo de uma frustração de uma criança, se era algo que o cara tentava encobrir, se era algo que a mãe realmente não estava percebendo. Tem aquele episódio que as pessoas se agarram, porque a mãe ficou sabendo 4 horas e você voltou para casa às 7, porque naquele ínterim o criminoso tratou de fazer ela não pensar que a coisa fosse tão grave assim. A babá disse alguma coisa, mas não dizia tudo, porque a babá era da confiança da família. Tem uma outra acusação que eles fazem de graça em relação a Monique, né? Ah, ela fez isso tudo porque ela é gananciosa, estava pensando em dinheiro, e aí eu tenho respondido e tenho recebido couro. Pois é, mas se ela também tivesse ido para um pé rapado da vida, e esse pé rapado matasse o filho, olha o que deu, tá vendo? Saiu de um casamento maravilhoso com o Leniel, e só porque dava fim de fazer sexo, quer dizer, se ela tivesse se relacionado com o pobre, é porque ela estava doida para dar. Como ela estava se relacionando com o rico de família influente corrompido do Rio de Janeiro, é porque ela é gananciosa. Ou seja, as acusações contra a mulher estão sempre prepostas, estão sempre a priori, estão sempre dadas pela estrutura que nos habita. E quando eu falo nos habita, habitam homens e mulheres. E o que me assustou nessa página cristã é a quantidade de comentário de mulheres, com raiva de eu estar apresentando argumentos que talvez provem que a Monique, qual foi o crime que ela cometeu? Mentiu no primeiro depoimento, mas até nisso ela tinha de ser contemplada, porque ela mentiu que ela estava sob os auspícios, a supervisão, as ameaças da família do coronel Jair, o Jair, vamos falar de psicanálise aqui, coronel O Jair, na verdade é o coronel Jairo, pai do doutor Jairinho, que tem mancomunações com o Jair do Planalto. Ela estava ali sob aquela família poderosa. E aí, se eu tivesse meus outros parentes sob suspeita, que eu também já atendi casos assim no meu consultório, mulheres que tinham outros parentes sob suspeitas e elas tiveram que mentir para poupar a vida deles, uma vez que também nós sabemos, a justiça por vezes acaba agindo de maneira clientelista, sim. Não estou dizendo que esse advogado e esse delegado e o pessoal do Ministério Público façam isso, mas nós temos até notícias famosas no Rio de Janeiro onde isso acontece, até na família do presidente. Nós temos lá procuradoras que agem em favor do filho do presidente, porque eu não posso suspeitar de que no meio disso tudo há pessoas agindo em favor da família do coronel Jair ou Jairo. Por que eu não posso suspeitar? Eu corro risco de vida até de estar falando isso, mas nós sabemos que essa é a realidade. Então quando a gente tem essa realidade tão na nossa cara, o que nos faz insistir, persistir e até matar para ver uma mulher se lascando, porque ela é que tem que ser a mãe má dessa história? A gente precisa olhar isso. Mas eu continuo te pedindo, vá às minhas páginas aí, as minhas redes sociais, vá lá no lugar onde você pode falar comigo individualmente e me proponha perguntas, me faça perguntas, porque eu não tenho poderes de inocentar Monique, ela tem as culpas dela e vai pagar, mas com certeza as culpas dela não tem nada a ver com a morte do filho dela. Ela não matou aquele menino, ela não deixou de tentar livrá-lo, ela não deixou de ouvir os avisos e ela até procurou informações. Isso é a verdade que está nos autos que o Ministério Público está tendo dificuldade de acolher, mas vão querer ouvir Jairinho. Jairinho. Coronel Jairo. Tudo isso mostra que espírito é esse de profundo entorpecimento que tomou conta das pessoas que dizem crer em Jesus, e a gente precisa clamar ao Senhor em vez da gente ficar brigando. Preste atenção nisso.
entenda o que Jesus falou. Jesus quer que a gente ame uns aos outros, não é a prática, amar, as pessoas têm vergonha de amar, parecendo que é uma prática idiota. Não, amar é você se empenhar pelos oprimidos no nome de Jesus, ainda que o próprio oprimido não tenha essa consciência toda acerca dele. O meu papel é amar, é acolher e é contestar os poderes. Foi o cântico de Maria. Derruba dos seus tronos poderosos. Cântico da mãe de Jesus. Aí na hora da gente fazer isso no dia a dia, esse cara está defendendo mulher, nem vou ver mais esse vídeo. Vá fazendo isso, que isso só está dizendo muita coisa sobre você. Porque as histórias íntimas que a Monique está publicando nas cartas dela tem tudo a ver com aquilo que eu conheço da realidade de gente que escapou. Muitas meninas estão sendo molestadas nas nossas casas, nas nossas famílias, por gente de muita credibilidade. E elas tentam dizer e as pessoas adultas não conseguem ouvir. Não conseguem entender porque é tudo muito perfeito, esses crimes da intimidade. Mas se eu não consigo entender o que está acontecendo, eu também tenho de tomar o cuidado para não condenar quem não merece ser condenada. Quando você pega Monique e você pega, Monique, e você pega todas essas infinitudes de situações, a gente tem de olhar isso aqui, Isso aqui é que tem de ser colocado em questão. Esta aqui é só a gente ir para os rastros que ela está nos fornecendo. Vai estudar as cartas da Monique, eu te desafio. Para você fazer esse exercício, deixa eu acreditar em uma mulher igual Jesus acreditou na mulher samaritana, igual Jesus acreditou na mulher supostamente adúltera, igual Jesus acreditou em Maria Madalena, que tem a fama de ter sido prostituta, mas ela só tinha 7 demônios, igual Jesus acreditou naquelas mulheres que faziam vexame em público de chegar beijando seus pés, enxugando-lhes com os seus cabelos. Monique é esse grito da misoginia que precisa se afastar das nossas práticas em Cristo. Salomão foi sábio, mas Jesus vive dizendo para nós, para a gente todos os dias, aqui está quem é maior do que Salomão. E quem é maior do que Salomão falou, cuidado com teu olhar, homem. Cuidado com teu olhar, mulher tradicional que vai na veia do homem tradicional. Cuidado com os teus olhos. Se as tuas práticas te fazem tropeçar, é melhor você morrer do que ficar matando, disse Jesus resumidamente. Mas a gente prefere continuar jogando pequeninas do Senhor na fogueira. E o menino? O menino, infelizmente, foi cruelmente assassinado, mas não é matando uma mulher que você vai resgatar a história desse menino. É suspeitando das estruturas misóginas, milicianas, fundamentalísticas, cristãs sem Cristo. A gente tem de duvidar dessas estruturas. E aí, o que tiver de crime na Monique vai aparecer. Mas enquanto você ficar condenando Monique, você só está se fazendo Satanás na existência. É grave assim, é sério assim, mas é um amoroso convite a que a gente se arrependa, que a gente volte atrás e se descubra, nós somos de Jesus. Eu não podia estar apoiando essa podridão toda, que está matando gente inocentes e eliminando mulheres de novo. Isso não, a gente não pode repetir isso. A gente não pode ter mais uma filha de Davi sendo estuprada e nada sendo feito por ela. Mais uma filha de Jacó sendo estuprada e nada está sendo feito por ela. Monique foi estuprada? Pela existência, pela sua crítica, por toda essa questão aí do doutor Jairinho, que ela não está podendo nem ter um luto pelo filho dela, ela mesma está se culpando pela condição dela. E eu e você aqui de fora só deveríamos pegar essa história para a gente crescer no amor de Jesus. Fica aqui o meu convite para você refletir.